37. Diz assim a palavra do Senhor. O tema é a visão de um vale de ossos secos. Amém? Amém. A partir do versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu a ordem, e houve um ruído. Algumas Bíblias vai falar reboliço, enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram. Cada osso em seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um grande e extremo exército. Amém? Amém. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Durante essa semana, Deus me impulsionou muito forte acerca desta palavra. E eu falando: Deus, essa palavra é muito pregada, essa palavra, a igreja, todos conhecem essa palavra sobre o vale dos ossos secos. Mas ele falava assim para mim: eu tenho um propósito para fazer você levar essa palavra na igreja no domingo. E quem sou eu para questionar o Senhor? Quem sou eu para falar ou direcionar o Senhor? Se o Senhor falou, é porque Ele tem um alvo. Se o Senhor falou, é porque Ele tem, aleluia, alguma vida. Ou, amada igreja, quando Ele fala de ossos secos, Ele está falando osso seco, ossos secos. E a Bíblia diz aqui, quando Ezequiel é levado para esse vale. Se você não sabe, o vale tem a montanha, e o vale é um lugar baixo, ali entre as montanhas. E ele foi levado para esse vale, e diz a palavra que esse vale estava cheio de ossos. Uns dizem, historiadores, que falam que Deus levou ele num cemitério. E o cemitério estava cheio de ossos. Ele viu naquela visão aqueles ossos todos espalhados. E ele teve uma ordem de Jesus, que ele fala que quando ele estava naquele vale, ele disse para ele no versículo 3, tira o óculos aqui porque é bênção, viu? Ele diz assim: e disse o Filho do homem: poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Esse Deus que você está diante dele aqui nesta manhã, tudo ele sabe. E às vezes cabe a mim e a você obedecer. Porque às vezes o que Deus manda eu fazer é loucura para os meus olhos. É loucura quando Deus ele fala para você fazer algo e você não entende porque ele está mandando. Mas, meu irmão, se é Deus, se você testifica no seu coração que é Deus que está mandando você fazer, faça. Você imagina Deus te levando
profeta ele está alinhado com Deus. Ele fala: eu não sei, mas tu sabes. Meu Deus, amém. Eu não sei a diversidade que está havendo na sua vida. Eu não sei a ordem que Deus está falando para que você obedeça a Ele. Mas eu sei que você, a resposta sábia que foi desse profeta Ezequiel, você tem que fazer. Tu sabes. E quando ele fala, tu sabes, olha que coisa linda. Então me disse, profetiza. Ele está diante de um vale, ele está diante de uma coisa que já era. A Bíblia diz que é um vale de ossos. Ossos, quando a pessoa já morreu, a sua carne, comida de bicho, fica só aquele osso, é porque muito tempo está ali. E você acha que alguém pode vir sobreviver, que está só os ossos ali? Mas sim, a gente tem que obedecer. Nós temos que falar a resposta que o profeta falou. Tu sabes, Senhor. E eu quero dizer para você, o milagre está em obedecer. O milagre está você fazer segundo o querer do Senhor. Sabe o que me faz lembrar aqui? Quando Deus fala, profetiza. Quem sabe da palavra da multiplicação dos pães e peixes? Glórias a Deus. Quando Deus ele fala para os discípulos, ó, dá de comer. Ah, mas só tem os pães aqui, só tem os peixinhos. Dá de comer. Vem aqui. Jesus, ele abençoou e deu uma ordem para os discípulos, vá e distribua. Se fosse outro ia falar, não, peraí, só tem esses, como distribuir só esses? Não, mas quando eles obedeceram, começaram a distribuir um a um, e aquilo foi multiplicando, aquilo foi multiplicando, aleluia. O milagre sobre a minha vida, o milagre sobre a sua vida, é obedecer a ordem do Senhor. E olha o que ele diz aqui: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando nós profetizamos, não profetiza em nome do pastor Jefferson, não profetiza em nome do pastor Nivaldo, não tem como, não tem como. Você tem que profetizar em nome do Senhor. Ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis. Deus, quando Ele tem esse propósito conosco, quando você ouve a voz de Deus, quando você passa a obedecer a voz desse Deus Todo-Poderoso, o milagre acontece. Assim diz o Senhor: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esse exército aqui, meu irmão, ele está dizendo sobre o povo de Israel que estava cativo, o povo de Israel que não tinha mais esperança naquilo para viver, porque ele estava cativo, tinha acabado tudo. Mas aleluia, ele estava mostrando aqui o Senhor para Ezequiel, que haveria ainda tempo, haveria restauração para o povo de Israel. E meu irmão, eu quero dizer para você nesta manhã, aleluia, a restauração sobre a sua situação. Você pode dar sentença, já está morto, já está, aleluia, já está perdendo, não tem mais jeito, aleluia, como aquela irmã de Lázaro dizendo, meu irmão já morreu, já faz 4 dias, não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor diz para aquela mulher, aleluia, se creres, verás a glória de Deus. Não há nada perdido na presença do Senhor, não há nada que Deus ele não possa ressuscitar.
Mas uma coisa interessante, que ele viu tudo isso, aleluia, mas faltava algo, porque aqueles corpos, apesar de ter levantado, eles não tinham vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você obedece ao Senhor, quando você está debaixo da ordem do Senhor, Deus ele faz esse reboliço. E reboliço, quando você vê barulho, é sinônimo que você pensa que é uma bagunça, mas Deus está juntando, Deus ele está formando, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer como uma boca profética sobre a sua vida, nesta manhã Deus manda dizer, aleluia, para que eu possa profetizar vida, que eu possa profetizar abundância de vida sobre a vida de cada um que está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Que uma coisa interessante, que quando ele vê aqueles homens, mas sem vida, ele diz assim, e ele me disse, profetiza o Espírito, e profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, que vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Olha que interessante que Deus ele dá ordem, ele obedece, ele começa a profetizar, ele começa a ver um milagre, mas aquele milagre é de corpos mortos ali, mas aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma ordem vem para Ezequiel dizendo, profetiza sobre eles, aleluia, que venha dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ele mais uma vez profetizou e obedeceu ao Senhor e disse assim, e profetizei como ele deu ordem, então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Que às vezes eu e você, como igreja do Senhor, podemos estar estagnados, podemos estar parados, por algum motivo, alguém veio, deu uma palavra que tirou você do alvo, estagnou a sua vida, mas nesta manhã, aleluia, Deus está ativando a sua vida para recomeçar, se levantar, aleluia, como diz lá em João capítulo 10, no seu versículo 10, o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas o Senhor veio para que você tenha vida, e vida com abundância, aleluia. O ladrão pode ter vindo sobre a sua vida. Uma frase que chamou minha atenção no dia de ontem, que eu fiquei impressionado, foi que eu vi uma frase de uma camisa na loja da igreja, que falava, o servo do Senhor tem que andar em bando, porque se andar sozinho você fica fragilizado, você fica uma presa fácil, aleluia. Por isso que Deus ele fala que ele deixa as 99, às vezes você não é difícil de entender, deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, porque as 99 elas estão no aprisco, elas estão, aleluia, protegidas uma outra, mas a que está sozinha, ela está fragilizada. Por isso que Deus ele não levanta uma pessoa que não, aleluia, Deus levanta um exército grande e extremo, aleluia, ele está levantando o povo de Israel. Eu quero dizer uma boca profética nesta manhã, ele está levantando a Isia como um exército de Deus, como homem e mulheres, aleluia, que vai saquear o inferno, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque sabe como nós vencemos a batalha? Sermos cheios do Espírito Santo. A gente não vence batalha sozinhos. Nós não vencemos batalha, aleluia, andando, aleluia, de qualquer jeito. Não, nós vencemos batalha quando nós estamos debaixo desse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Sabe por quê? Israel ele estava, aleluia, cativo, porque ele estava em pecado, porque ele estava em desobediência ao Senhor, aleluia. Mas Deus que é onisciente, Deus que é onipotente, Deus, aleluia, que pode todas as coisas, ele sabe lá na frente, ele está mandando a palavra. Sabe por
Porque você é uma escolhida de Deus. Porque você, homem, você é escolhido de Deus, aleluia, para fazer uma grande obra. Mas basta nós, aleluia, como diz no livro de Jeremias capítulo 29, aleluia, se buscarmos de todo o coração, eu serei achado de vós. É necessário santificação. É necessário para essa restauração. Deus sabia que o povo ia se redimir. O próprio Espírito Santo, quando é soprado sobre as nossas vidas, nós temos uma transformação, não de fora para dentro, meu irmão. O Espírito Santo, ele habita internamente, e ele vai tirando tudo que é impuro. Ele vai convencendo você que você precisa melhorar, que você precisa, aleluia, tirar tudo aquilo que não provém dele. E quando você está limpo, a plenitude do Espírito vem sobre a sua vida, e você passa a ser uma nova criatura. Quando você passa a ser transformado por esse Espírito, aleluia, o Espírito Santo, ele começa a fazer a obra em você. E quando você está limpo, Deus começa a fazer a obra através de você. É a comissão de Deus aos discípulos, é essa. Nós vemos os discípulos andando cerca de 3 anos com o Senhor Jesus. Olha que interessante, eles andam, mas você vê um errando aqui, um errando ali, um sendo precipitado, principalmente Pedro, mas Deus perseverando nele, porque ali ele estava sendo ensinado, ali ele estava sendo instruído, mas ele não tinha a sua vida sido totalmente regenerada. E quando ele passa, aleluia, os discípulos passam ali, a morte de Jesus, muitos abandonam, Pedro nega ele 3 vezes, mas Jesus, após, aleluia, ressurgir, quando ele ressuscita, ele aparece àqueles homens e fala: permaneça em Jerusalém. Aqueles homens que andaram 3 anos com ele, ainda não estavam sendo impactados pelo Espírito, eles tinham o Espírito dele, mas não tinha a plenitude ainda. Há um tempo de espera. Nós falamos aqui no estudo nesta manhã que o Espírito Santo não é forçado. Eu não posso te chamar aqui e fala blá 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 que você vai ser batizado. Não, é quando você está sendo transformado de dentro para fora, e o Espírito Santo vem com a plenitude dele e começa a fazer sinais sobre a sua vida, começa a derramar dons, começa a dar ministério para você. É o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo. E esses discípulos receberam a ordem de Jesus. Esses homens que andaram cerca de 3 anos, vocês, permaneça, aleluia, permaneça cerca de mais 10 dias aí, perseverando em oração, porque o Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, que transforma, o Espírito Santo que dá vida, o Espírito Santo que faz nos mover. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, aleluia, que está na igreja, se não for pelo Espírito, nem fala, você não consegue nem pronunciar que Jesus é o Senhor. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você aceitou a Jesus? Quem aceitou a Jesus aqui? Todos aceitaram Jesus, que bênção. Você sabia que você tem o Espírito Santo dentro de você? Você tem o Espírito Santo, mas muitas pessoas aqui não têm a plenitude do Espírito, não tem esse dínamo, esse míssil que impulsiona você a fazer algo, que você está na rua. Eu creio que muitas pessoas já passaram por essa experiência, mas você está na rua, o Espírito Santo fala: vai lá e fala que eu amo aquela pessoa. Você vai lá, você fica sensível, você vê, aleluia, Deus mandando, você está com dinheiro no bolso aí? Vai lá, abençoa a irmã Thalita, que ela está precisando. Sabe o que é isso? É você estar cheia do Espírito Santo. É você estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes você está cansado na sua casa e fala: eu não vou para a
igreja, eu não tenho como, sabe, eu estou só um pó da rabiola. Mas o Espírito Santo, quando você tem a plenitude, fala: filho, você está cansado, mas vai lá na minha casa, que lá eu vou renovar suas forças. Aleluia! O Espírito Santo faz essas coisas, meu irmão. O Espírito Santo faz essas coisas. Aleluia. A doença do século que estão falando aí é a depressão, né? A depressão, eu tenho depressão, todo mundo tem depressão. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, sabe onde você vence a depressão? É ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe que Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele dá saúde até os seus ossos. Ele visita. Como aqui, ó, Ele faz aqueles nervos, Ele faz tendões, aleluia, renovado. Sabe quem criou cada célula do seu corpo? Foi Deus. Se você ler, eu recomendo a igreja, que seja você igreja bereana, igreja que examine as Escrituras. Guarda no seu coração. Se você quiser marcar no seu celular, aleluia, marcar a caneta, e se você tiver, lê o Salmo 139. Você vai ver aonde Deus te conhecia. Você vai ver a chamada de Jeremias, quando fala: eu te conheço, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Olha que esse Deus, é Ele que te forma, é Ele que te conhece, aleluia. Sabe, às vezes você fala: mas eu fui lá na igreja e eu aceitei a Jesus. Não, a Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. O próprio Espírito Santo te trouxe para alguém falar da palavra dele para você, e você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Nada é para nós, é para Ele. Toda a honra, toda a glória, aleluia. A gente costuma dizer aqui que a gente não teria condições de fazer nada. Aleluia. Eu teria condições, aleluia, de chamar o meu sobrinho Renato para vir para cá? Não. Eu não teria, eu sou limitado. Eu posso falar que Jesus é bom, mas quem convenceu ele está aqui. Aleluia, foi o Espírito Santo. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Por isso que Jesus, apesar de fazer toda a obra no corpo físico daquele povo, ele falou: tem que soprar dos quatro ventos o Espírito de Deus. A igreja se move pelo Espírito de Deus. Você não pode ser raso com o Espírito de Deus. Você vê ali no capítulo 47 de Ezequiel mesmo, pastor, que fala do santuário, águas purificadoras. Ezequiel 47? 48. É, né? Ele fala, ele chama Ezequiel, e a água está saindo ali do templo do Senhor, e quando ele está andando, ele entra num lugar e a água vai dando um tornozelo. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Às vezes é necessário para você entrar no mar, numa água, você vai entrando no raso, e é necessário. Você não vai entrar pelo fundo, você entra pelo raso. Mas tem pessoas que querem ficar só no raso do Evangelho. Aleluia, você pode ficar. Você pode ficar, escolha é sua, ficar no raso, mas no raso você está passível a voltar para trás, aleluia. Mas quando ele vai para frente, vem no joelho, aleluia. Quando ele vai mais para o fundo, vem para os lombos. Quando ele vai mais para o fundo, é pelo nado, aleluia. Deus, ele quer que nós venhamos mergulhar em águas profundas, aleluia. Quando você está na água profunda, você vai para frente, você não recua. Você tem que ir para frente para atravessar esse oceano. 47:4. Oh, aleluia. Ezequiel 47:4 vai falando das águas purificadoras, meu irmão. A receita que eu dou para você, que nesse culto de ceia do Senhor, aleluia, nós temos que andar no profundo com Deus. Aleluia. Sabe quando você anda no profundo? É quando você começa a ler a palavra de Deus. É quando você passa no profundo, é quando você se ajoelha na beira da tua cama e tem um particular com Deus. Ali é você e Deus, aleluia. Eu quero recomendar uma coisa, uma receita que é para a minha vida também. Quantas vezes nós sentamos, vamos tomar um café numa casa, aleluia, e nós sentamos e conversamos.
aleluia, vamos embora correndo, né, irmã Thalita? Vamos embora correndo, aleluia, senão a gente fala a noite inteira aqui, né, missionária Camila? É assim, não é? Vamos embora correndo porque já está tarde, mas quando a gente vai falar com Jesus, 5 minutos já dá canseira, já dá sono, aleluia, a gente está no raso, a gente tem que estar mais profundo, aleluia. De repente você fala 5 minutos com uma pessoa, mas com Jesus você tem uma comunhão mais forte. É isso que o Espírito Santo vai nos aprofundando, aleluia. Como eu falei, falar no Espírito, que é a evidência do batismo no Espírito Santo, é falar em línguas. Eu não preciso te ensinar, meu irmão, minha irmã, quero falar que essa experiência é de Deus. Quando você tem uma intimidade com Deus, na palavra, na oração, no jejum, sabe o que Deus faz? A irmã está lavando roupa ali, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você vai ver, você está no profundo com Deus. E você vai vir umas línguas que você não está entendendo. Aleluia, você vai sentindo aquele arrepio. Você vai sentindo as lágrimas caindo. Aleluia, a plenitude do Espírito te visitando. Aleluia, como quinta-feira muitas vidas aqui, crianças chorando aqui no meio do louvor. Aleluia, Deus, Ele quer fazer você andar em águas profundas. E muitas coisas que impedem de nós recebermos esse Espírito Santo maravilhoso, gostoso, lindo, é a timidez. Eu tive essa experiência. Quando eu comecei a falar em línguas, eu falava, acho que é de mim. Eu acho que é de mim. Não sei se a pastora Lourdes estava na Rua das Oliveiras quando foi a missão Shekinah lá, no final de semana ministrar. E eu tinha caído no pecado, eu não estava falando mais, e quando eu passei naquele curso, aquele final de semana, naquela imersão, e Deus começou a falar no meu coração, eu comecei a falar em línguas, o diabo começando, você é pecador, olha o que você fez lá fora, e aquilo lá começava a interromper aquela comunhão. Meu irmão, não deixe, aleluia, o inimigo te acusar, porque quem te lavou, quem te salvou, aleluia, foi o Senhor Jesus. O inimigo sempre vai nos acusar, o inimigo vai sempre querer interromper uma obra linda que Deus tem na minha e na sua vida. Vai falar que você não é merecedor, vai falar, ó, de onde eu te tirei, de onde Deus tirou, onde você estava ali, ó. Vai acusar, mas não, quem regenera é o Espírito Santo. Aleluia. Quanto mais você der vazão a esse Espírito Santo, mais ele vai te usar. Pastor, eu não gosto que fala muito, né? Mas eu vou falar. A pastora tinha um tempo que eu era meio incrédulo, né? E ela começou mais profundo antes que eu. E ela ficava lá no monte, caía lá e não conseguia se mover, ficava como uma morta. Eu falava, que é isso, Paulo? Isso aí não precisa, não é tanto isso aí não, né? Ela não conseguia se mover. E eu falava isso, daí tinha uma pastora, a pastora Rosinha. A pastora Rosa falou, filho, deixa ela, o Espírito está trabalhando na vida dele, deixa ela. Ele estava numa campanha no monte, né, Paulo? Ela falou, ó, você está incrédulo, né? Mas pela misericórdia de Deus, no final dessa campanha eu vejo você rodopiando nesse monte. Eu falei, não, que é isso, que é isso? Está lá no término da campanha. Está o irmão Jefferson lá rodopiando no monte. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Às vezes tem pessoas que pregam aqui. Falar, Deus, não é exagero isso aí. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Aleluia. De uma maneira que você não vai suportar. Aleluia. Deus vai te pegar. Mas tem que dar vazão, ao Espírito de Deus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu sinto a presença da terceira pessoa da Trindade nesta reunião, meu irmão. Eu sinto, aleluia, Deus renovando a sua vida. Deus renovando, Deus dando tendões novos, Deus dando
pele nova, carne nova, aleluia, nervos juntas, aleluia. Eu creio que está tendo um reboliço espiritual, eu estou ouvindo barulho,